murchara apenas, mumificara, conservando os traços fisionômicos, de modo a incutir a ilusão exata de um lutador cansado, retemperando-se em tranquilo sono à sombra daquela árvore benfazeja. Nem um verme, o mais vulgar dos trágicos analistas da matéria, lhe maculara os tecidos. Volvia ao turbilhão da vida sem decomposição repugnante, numa exaustão imperceptível. Era um aparelho revelando de modo absoluto, mas sugestivo, a secura extrema dos ares. Assim, Euclides da Cunha descreve em Os Sertões um soldado que havia morrido há 3 meses e, devido ao clima seco do sertão baiano, não havia sofrido o processo de decomposição. Os Sertões, publicado em 1902, revela traços de literatura e história, literatura e sociologia, literatura e geografia. Euclides da Cunha, na condição de jornalista do jornal O Estado de São Paulo, foi enviado como correspondente para acompanhar a Guerra de Canudos, que se desenrolou nos anos de 1896 e 1897. E ele aproveitou essa experiência para escrever uma das obras mais importantes da literatura brasileira. Euclides da Cunha morre em 1909, assassinado pelo amante de sua esposa, episódio retratado em uma minissérie dos anos 90, chamada Desejo, com Tarcísio Meira encarnando o autor. Na obra Os Sertões, que é dividida em a terra, o homem e a luta, Euclides faz uma descrição pormenorizada, entre outros, dos aspectos geológicos, geográficos, climáticos, etnográficos e antropológicos do sertão nordestino, antes de entrar a fundo nos detalhes da guerra. Os fatos que os livros escolares geralmente apenas resumem sobre a Guerra de Canudos, a obra Os Sertões destrincha e problematiza. O livro é de uma riqueza profunda e algumas vezes é até necessário recorrer ao dicionário devido ao uso de palavras incomuns. A obra é pré-modernista, com uma linguagem mais técnica. Essa fase literária destaca aspectos históricos, políticos, econômicos e denuncia mazelas sociais. O livro é cheio de citações e referências. Por exemplo, na obra, Euclides da Cunha chega a citar o filósofo Hegel, que teria traçado 3 categorias geográficas como elementos determinantes em colaboração com outros que atuam sobre o homem e teriam criado diferenciações étnicas: as estepes, os vales férteis e os litorais e ilhas. Mas Euclides da Cunha diz que o filósofo teria esquecido dos sertões. Essas ideias estão associadas à teoria do determinismo geográfico, que hoje é considerada desacreditada. Em Os Sertões, encontramos 2 frases emblemáticas de Euclides da Cunha associadas a essas análises ambientais e geográficas. O sertanejo é, antes de tudo, um forte e viver é adaptar-se. A obra examina mais detalhadamente as origens do líder Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido por Antônio Conselheiro. Ele faz uma descrição dos possíveis motivos que podem ter levado Antônio Conselheiro a seguir o destino que seguiu. Cita seus longos deslocamentos, as andanças por Pernambuco, Sergipe, Bahia, usando um camisolão, chapéu e sandálias. Fala das práticas de Antônio Conselheiro, que vivia de esmolas e rejeitava excessos e apenas aceitava tábuas e chão duro para dormir. Fala do prestígio e fama que ia ganhando dos primeiros seguidores que chegavam sem serem convidados, que em suas peregrinações um dos seguidores carregava um oratório simples com a imagem de Jesus Cristo, e que esse grupo também reformava igrejas e construía capelas por onde passava.
até fundar em Canudos, chamada pelo autor de Troia de Taipas, que chegou a ter 25 mil habitantes. O nome Canudos, segundo Euclides da Cunha, vem de um tubo vegetal comum na localidade e que era acoplado a um cachimbo de barro. É exposto no livro que Antônio Conselheiro não teria visto a República com simpatia e teria instigado a rebeldia contra as novas leis, principalmente em relação à cobrança de impostos. As lideranças locais começaram a se desagradar do comportamento do grupo e colocaram a opinião pública contra Antônio Conselheiro e seus seguidores. A imprensa e o governo nacional precisavam de um motivo para perseguir e extinguir o movimento. Era alegado que havia um movimento contra a República por parte dos sertanejos e que esses queriam o retorno da monarquia. O próprio Euclides da Cunha, quando foi para a Bahia acompanhar a guerra, acreditava de um certo modo nessa versão, mas com sua experiência no local dos fatos, acabou observando que o movimento dos sertanejos era muito mais complexo do que ele imaginava. Euclides constata a grande diferença socioeconômica que havia na região. Ele vê a injustiça, a miséria e o abandono a que eram submetidos os sertanejos e considera que esses aspectos também foram determinantes para o surgimento do movimento liderado por Antônio Conselheiro. O que Euclides da Cunha viu não era para ele apenas um movimento de fanáticos religiosos. O presidente da República, na ocasião, Prudente de Moraes, enviou expedições para eliminar Canudos, mas encontrou incrível resistência por parte dos sertanejos e somente na quarta expedição ele conseguiu acabar com o movimento. Quando por fim os soldados venceram os sertanejos, antes de degolá-los, os soldados obrigavam eles a gritar "Viva a República", mas poucos acatavam essa ordem. Os sertanejos foram vencidos, mas lutaram bravamente. Vale lembrar que o exército brasileiro, a mando, autorizado pelo governo federal, não entrou nessa guerra para proteger nossa soberania, nossas riquezas ou fronteiras, mas para lutar contra brasileiros, contra sertanejos sofridos que se organizavam, entre outras coisas, para combater injustiças. Bom, obrigado por assistirem. Até o próximo encontro.